Com o Senhor as tempestades da vida perdem sua força. Olá, paz e bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2020, mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também como oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Rezemos em sintonia com a Santíssima Trindade, traçando sobre nós o sinal da cruz, sinal do amor de Deus por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão pela vida que desperta, pelo calor que cria a vida, pela luz que abre os nossos olhos. Nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que forma a nossa vida. Abençoa as pessoas que nós encontrarmos, as decisões que vamos tomar. E queremos estar contigo, Senhor, no início, durante e no fim deste dia. Amém. Quando não conseguimos, Jesus vem ao nosso encontro, afasta todo medo e fortalece nossa fé. O Evangelho de hoje é um convite à confiança nas palavras de Jesus, que diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Ó Divino Espírito Santo, amor eterno do Pai e do Filho, ajuda-me a enfrentar com coragem as dificuldades deste dia, sempre confiante nas palavras de Jesus, que diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Marcos capítulo 6, versículos 45 a 52. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Procure ler atentamente o Evangelho, observando cada atitude dos personagens, o lugar, os sentimentos, onde se encontram os personagens. Em qual horário? E quais sentimentos os discípulos experimentam? Quais são as atitudes de Jesus? O que provoca o medo nos discípulos? O Evangelho de hoje está estruturalmente ligado ao de ontem. A razão do medo dos discípulos é que não tinham compreendido nada a respeito dos pães. No universo simbólico, o mar evoca o mal e a morte. É a partir do lugar da sua oração que Jesus vê a dificuldade dos discípulos em fazer a travessia. O Senhor não é indiferente ao sofrimento dos discípulos, como não é indiferente ao nosso sofrimento. No tempo oportuno, fui até eles andando sobre as águas. Entre outros, a expressão andar sobre as águas evoca o Salmo 89, é ocasião para o autor do Evangelho de afirmar a divindade de Jesus e sua vitória sobre o mal e a morte. O medo distorce o olhar e impede o reconhecimento do ressuscitado. Sua presença tudo acalma. A esclerocardia, que é a dureza do coração, impede de tirar para a vida as consequências da entrega de Jesus Cristo. O que o texto diz a você hoje? Que força tem as palavras de Jesus quando ele diz: coragem, sou eu, não tenhais medo? Você confia totalmente a sua vida às mãos de Deus? Procura compreender suas palavras e atitudes? Depois da multiplicação dos pães, Jesus sobe a uma montanha para rezar.
Seus discípulos se foram em uma barca para o outro lado do lago, com todos os acontecimentos na travessia. A narração tem elementos simbólicos que nos revelam o que o evangelista quer nos recordar dessa noite de tempestade. Por um lado, a escuridão da madrugada e, por outro lado, a obnubilação espiritual dos discípulos que acabaram de conhecer seu mestre como ele queria que o conhecessem. A cena relatada no Evangelho de hoje nos apresenta de maneira simbólica a situação em que se encontra a comunidade cristã primitiva depois da ressurreição de Jesus. A comunidade se encontra no meio das dificuldades, de tempestades, e sente a ausência de Jesus Cristo, e representada pela escuridão. As ondas e o mar representam, no Antigo Testamento, as forças do mal que Deus vence com seu poder, que está lá no Salmo 77, em Jó capítulo 9. Mas agora é Jesus quem vence a esta força maligna, pois Jesus é o Deus conosco, o Emanuel. Sua manifestação aos discípulos neste episódio tem todas as marcas dos relatos de aparições. A cena tem lugar de noite, o mesmo que a ressurreição do Senhor. Jesus vem ao encontro dos seus. Os discípulos creem verem um fantasma. Finalmente Jesus se apresenta afirmando sua identidade. Coragem, sou eu, não tenhais medo. O coragem, sou eu, não tenhais medo, em São João, na primeira leitura, nos diz: no amor não há temor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, pois o temor implica castigo e aquele que teme não chegou à perfeição do amor. Com isso, São João nos mostra que o amor e fé, ideias prediletas de São João, são duas virtudes que se compenetram e se apoderam juntas na pessoa do cristão. Toda decisão de fé implica o amor, pois o Deus em quem o cristão acredita é amor. Coragem, sou eu, não tenhais medo. No amor não há temor. Marcos nos relata que Jesus subiu ao monte para rezar. Em geral, a oração solitária de Jesus precede ou segue algum acontecimento muito importante. Aqui sua oração precede a sua manifestação como Filho de Deus. Ao olhar para o modo de viver de Jesus, percebemos a dupla dimensão de seu ministério, a oração e a ação, a solidão e a solidariedade, a intimidade mais profunda com o Pai e o engajamento mais radical no serviço dos necessitados. Em Jesus, as duas dimensões são vividas não só como complementares, mas como necessariamente referidas uma à outra. A vida se põe na oração e a oração se traduz na vida. A vida, antes de ser vivida, ela precisa ser rezada. Enquanto Jesus está se retirando para orar, os discípulos se encontram no meio da noite lutando contra a tempestade. Evidentemente, eles estão atormentados. O barco, agitado pelas ondas, apresenta a igreja sacudida pelas forças opostas e que por isso se sente impotente, frágil e abandonada e que luta para encontrar um rumo certo. Muitas vezes, no meio das dificuldades, pensamos que somos nós os que temos que fazer triunfar a igreja com a nossa luta. Esquecemos-nos de que o único que pode salvar a igreja é Jesus Cristo, que é seu esposo. Não podemos nos esquecer que somos apenas missionários do Senhor e não salvadores do Senhor. O único Salvador é Jesus Cristo. Em tudo que fizermos na igreja do Senhor, temos que saber contar sempre com Jesus, porque Ele sim é o Salvador. Quem não sabe contar com Jesus, em vão vai trabalhar na igreja do Senhor. Quem salva a igreja é o próprio Senhor, com a colaboração de cada membro dessa igreja. Que sejamos membros comprometidos. Cada compromisso supõe sempre o sacrifício, e o sacrifício é fazer algo sagrado. Quando Jesus vem ao encontro dos discípulos, o medo se torna maior, pois acham que é um fantasma, pois eles não reconhecem Jesus, e quando eles não reconhecem Jesus, acabam tendo medo dos fantasmas que eles mesmos criam.
Nessa altura, Jesus se dá a conhecer, dizendo: coragem, sou eu. Esta frase é suficiente para acalmar os discípulos. Deixemos que esta frase, coragem, sou eu, não tenhais medo, penetre em nós. Nos momentos mais difíceis de nossa vida, quando ouvirmos a voz do Senhor, a paz estará presente no nosso coração, ainda que estejamos rodeados pelas provações ou dificuldades. A mensagem do texto é nitidamente eclesiológica. A cena simbólica, a relação de Cristo com todos nós como a igreja. A barca no meio da tempestade, no meio da noite, representa a igreja. E Jesus se revela como eu sou, o Deus conosco. Jesus está sempre unido à sua igreja. Quando estamos longe dele ou nos afastamos dele, como os discípulos, nós sentimos o medo e o pavor, mas estes desaparecem no fim da noite quando Jesus vai ao nosso encontro. Aparentemente, Jesus está ausente quando nos encontramos no meio da tempestade desta vida ou em perigo de morte. Mas, na realidade, Jesus está presente, sempre unido a cada um de nós, como sua igreja, orando por nós, pois Ele é o nosso Emmanuel. E na hora certa Ele vai manifestar o seu poder, libertando-nos do medo e infundindo-nos ânimo, quando Ele diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Assim Ele nos diz como disse aos discípulos. Por isso temos que perseverar na fé, mesmo quando agitada e açoitada pelas ondas e pelos ventos de provações e de perseguições, quaisquer que sejam as dificuldades e os obstáculos no caminho que temos que percorrer para ir ao encontro com Jesus e para obedecer à missão recebida dele. O que o texto leva a dizer a Deus, a falar ao Senhor? Expresse a Jesus seus medos, suas súplicas, seus pedidos, seu louvor e repita em uma atitude de fé: coragem, sou eu, não tenhais medo. Rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Contemple Jesus na montanha rezando, a aflição dos discípulos, seus momentos de falta de fé e de coragem, o que o texto convida a viver hoje. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós, que volte para nós o seu olhar e nos dê a paz. Abençoe-nos, Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com o Senhor as tempestades da vida perdem sua força. Uma quarta-feira muito abençoada e feliz para você. Forte abraço e fique na paz.